Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, sem nenhum tipo de egocentrismo ou qualquer coisa que venha parecer um favorecimento ao ego, eu tenho falado aqui no canal algumas coisas que elas estão se confirmando. Mas eu não falo dessa forma para tentar atrair algum tipo de atenção para mim ou para me colocar como alguma espécie de guru ou pessoa que sabe mais do que alguém ou nenhum ou algo do tipo. Não é, a intenção não é essa e eu não tenho nenhum desejo de que seja passado essa impressão. Até porque tudo que eu passo aqui no canal são opiniões de análises que eu faço e é a minha compreensão. Então, quando eu falo que algo vai acontecer, eu estou dizendo que aquilo vai acontecer de acordo com o que eu compreendo sobre aquilo, né? E eu já venho falando em alguns vídeos aí, já tem algum tempo, é, desde que eu comecei a tratar aqui no canal essa questão da pandemia e de todo esse cenário atual ao qual o mundo se encontra, que para mim está muito claro que a nova ordem mundial ela vai ser estabelecida de maneira fracionada, né? O que muitas pessoas, inclusive eu, alguns anos atrás, pensava que a nova ordem mundial ia surgir de uma vez, hoje eu vejo que não, né? E faz muito mais sentido o pensamento e a compreensão que eu tenho hoje quando isso é colocado dentro do cenário atual, dentro de tudo aquilo que a gente está vendo. Então eu tenho falado aqui que o primeiro passo para a implantação da nova ordem mundial, né, a nova ordem mundial generalizada, e o que vai ser aquela nova ordem mundial generalizada? Vai ser aquela ao qual vai ser criado um novo sistema, e esse sistema vai ser um sistema impositório, onde eles vão trazer soluções para todos os problemas da humanidade, porém você vai pagar o preço da sua liberdade para poder fazer parte disso. Eu até publiquei um vídeo aqui um tempo atrás e eu não me recordo qual foi, mas depois que eu finalizar a gravação desse vídeo aqui eu vou ver se eu acho esse vídeo e coloco o link dele na descrição, onde eu apresentei uma carta que foi apresentada na reunião do Fórum Econômico Mundial em 2017, onde uma pessoa, através de um singelo texto, né, sem nenhum tipo de interesse, mas era apenas um texto fictício, onde criou-se um cenário de um mundo futuro, um mundo futurístico, onde as pessoas viviam com uma tecnologia muito avançada, onde as pessoas não eram mais escravas do trabalho, não eram mais escravas do tempo, e as pessoas viviam relativamente bem, onde as pessoas viviam num cenário de igualdade. Mas o preço para se ter isso, para se usufruir disso, foi a perca praticamente total da liberdade, né? Isso não fui eu que inventei esse texto. Esse texto foi declamado em uma reunião do Fórum Econômico Mundial. Então, não é algo que deve ser desprezado, né? Eu acho que é algo que as pessoas que estão com os olhos abertos, as pessoas que de fato se libertaram do sistema em termos de percepção e conhecimento, porque nenhum de nós é livre do sistema, né? Tem muita gente que fala assim, eu deixei o sistema, eu sou livre do sistema. Não, na verdade não é. Tem pessoas que dizem que são livres do sistema, mas ainda continuam bibliólatras. Tem pessoas que dizem que deixaram o sistema religioso, mas ainda carregam a principal essência da religião dentro delas. Nós vivemos num sistema onde você é obrigado a pagar imposto,
onde você, para morar na tua casa e ter energia elétrica, você tem que pagar, onde você tem um carro que você diz que é seu, mas não é seu, porque se você não pagar a documentação dele, ele vai pro pátio, onde você financia uma casa e você fala agora eu tenho minha casa própria, só que você não tem, mesmo depois de pagar ela, porque você tem que pagar o IPTU, se você não paga o IPTU do teu imóvel, você corre o risco de perder ele. Então, nada do que você tem é seu. Então, você sim está inserido no sistema, tá? Sim, nós estamos. A diferença é que tem pessoas que a percepção dela já libertou ela do sistema. Porque ela vive nesse contexto inteiro, mas ela sabe que nada daquilo pertence a ela, ela realmente entende como a engrenagem da coisa toda funciona, e ela não se engana, né? E ela não se engana. Então, esse tipo de pessoa que tem essa percepção, que tem essa compreensão sobre as coisas, ela começa a sacar que realmente as coisas estão acontecendo. Então, quando eu venho aqui nesse canal e eu falo, ó, pessoal, eu entendo que essa pandemia, ela veio para gerar a oportunidade do estabelecimento do primeiro passar a chave para abrir a porta da nova ordem mundial, é porque para mim faz muita lógica, faz muito sentido, tem muita lógica, faz muito sentido, né? Por quê? Porque você precisa, o lema dos caras é a ordem através do caos. Os caras usam o modus operandi da regra de 3. Eles criam um problema, divulgam um problema, depois vêm com a solução. Então o problema foi gerado. E esse problema, apesar de ser um problema diretamente ligado à saúde, indiretamente ele afeta todas as outras esferas sociais. Econômica, social, econômica, religiosa e política. E esse é o verdadeiro sentido de tudo isso, tá? Então, qual que é a ideia? Vamos criar um caos mundial na saúde, tá? Porque, cara, quando fala de saúde, dá medo. Né? Quando fala de saúde, dá medo. Ninguém quer ficar doente. Né? As pessoas têm medo de morrer. Às vezes você pode não ter medo de morrer por você. Né? Você fala assim, pô, eu não tenho medo de morrer. Mas às vezes você tem medo de morrer por conta de pensar como a tua família vai ficar sem você. Como os teus filhos vão ficar sem você. Como a tua mãe vai ficar sem você. Né? Então, falou de saúde, você mexe com algo no ser humano que é muito forte. A energia do medo, inclusive, é uma das energias mais fortes que nós temos. Quem nunca aqui passou uma sensação de medo, de perigo, e sentiu o teu estômago travar, o teu corpo ficar gelado, sensação de tremedeira, de suor frio, de taquicardia? Então a energia liberada através do medo é uma energia muito pesada, muito forte. Muito. E eles sabem disso. Então, criando um caos na saúde, criando um caos onde faça com que as pessoas tenham medo, elas automaticamente estarão muito mais suscetíveis a qualquer tipo de resolução do problema que vier. Sem, muitas vezes, terem condições de fazer uma reflexão profunda sobre o que essas resoluções do problema poderão ocasionar na sua vida a curto, médio ou até mesmo longo prazo. Mas pelo fato da necessidade, pelo fato do medo, as pessoas se sujeitam e fazem. E o sistema, que não é bobo nem nada, sabendo disso, viram aí uma grande oportunidade, né? Então, para mim, hoje o cenário está muito bem desenhado, né? Vamos pegar o Brasil. Já citei isso algumas vezes, mas talvez você caiu de paraquedas aqui no canal e seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, então vamos fazer um resumo. Vamos pegar o Brasil.
cada estado adotando uma política de tratamento em relação à situação da pandemia. E aí, dentro de cada estado, cada cidade, cada prefeitura adotando uma política diferente de tratamento com a pandemia. Uns estão aplicando lockdown total, outros lockdown parcial, outros bloqueio disso, outros bloqueio daquilo, outros mandam tirar da prateleira de mercado itens que, segundo eles, não são essenciais, outros mandam fechar o comércio às 10 da noite, outros fazem lockdown das 10 até as 5 da manhã. Então, assim, está uma verdadeira penteadeira de zona, tá uma bagunça. Uma verdadeira bagunça, tá? E aí, talvez você já tenha se perguntado, assim como eu, mas por que que o governo federal não fez nada? Porque se você tem um governo municipal que é submisso ao governo estadual, que é submisso, ambos, que são submissos a um governo federal, imagina-se, dentro de uma lógica, que se o governo federal tomar uma medida que imponha um limite, os outros, que estão num escalão de baixo, obrigatoriamente têm que acatar e colocar em prática. Mas por que que isso não aconteceu? Porque, meus amigos, o objetivo do sistema, e aí a gente rompe as barreiras do Brasil e vamos para o mundo, o objetivo do sistema mundial é exatamente que fique essa zona, que fique essa bagunça, que os países não se entendam. Podem perceber que os países que estão sendo mais afetados agora são os países pobres. Em muitas regiões dos Estados Unidos nem máscara estão usando mais, né? Então, o que acontece? Eles vão criar uma sistemática para lidar com isso, que vai ser uma sistemática mundial, ao qual todos os países serão obrigados a seguir. Isso já foi declarado pelo próprio Klaus Schwab. Tem declaração dele dizendo isso. Tem uma cartilha do Fórum Econômico Mundial com o título de Nova Ordem Mundial da Saúde. Não fui eu que descobri a roda. Eu só estou juntando as peças. Então, os caras criando uma nova ordem mundial da saúde e resolvendo o problema, eles vão falar assim para o mundo: ó, tá vendo? Deu certo. Só que nesse meio tempo todo, o que vai acontecer, meus amigos? A economia vai pro saco. Por quê? Porque dentro do formato de governo, de mundo, de planejamento de mundo da nova ordem mundial, esse sistema econômico ao qual nós estamos hoje, ele é totalmente arcaico. Esse sistema econômico que nós vivemos hoje, ele é um sistema totalmente fora dos planos do novo mundo, da nova ordem mundial. Então, esse sistema vai precisar cair. Essa semana eu postei um vídeo mostrando para vocês ali a mensagem que eles deram para eles mesmos bloqueando o canal de Suez, né? E aquilo ali para mim foi um grande sinal onde eles estão mostrando assim, ó, pode finalizar a etapa 1 do plano, que a etapa 2 já está no gatilho. É só resolver o problema da saúde mundial que nós vamos travar a economia e gerar outro problema para vir a nova ordem mundial econômica. Depois disso vai vir a nova ordem mundial religiosa. Então tem alguns acontecimentos que eles vão vir aí a ocorrer quase que como um efeito dominó. É um na sequência do outro, né? Então precisam ruir os pilares, né, entre aspas, da sociedade, que é a saúde, a economia, a política, a religião. Então esses pilares, eles vão ruir, né? Então beleza, até agora estamos com quase 15 minutos de vídeo e tudo que você ouviu aqui foi eu falando a minha opinião. Mas vamos ver se isso que eu estou falando se faz sentido. Se tem algum indício de que realmente isso possa acontecer, além da minha interpretação dos fatos que já estão ocorrendo. Então estamos aqui, ó, noticiasuol.com.br.
E olha que interessante, quem assistiu meu último vídeo, e eu quero agradecer ao Renan Lírio, meu amigo aí, que me mandou esse link, mandou ali pelo WhatsApp. E o envio de vocês, de material que vocês enviam para mim é muito importante, né? Porque isso ajuda a trazer conteúdo para o canal, né? E muitas vezes as pessoas elas acham uma matéria, acham alguma coisa, e elas querem saber a minha opinião a respeito. Porque gostam de repente da abordagem, gostam de repente da forma com que eu coloco a minha compreensão. Então eu agradeço demais quando vocês enviam esses links. Isso me ajuda a trazer informação para vocês e está continuando sempre a gerar conteúdo no canal. Então vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Notícias. E quem assistiu meu último vídeo viu que eu falei que sempre que os caras colocam algo relevante, eles fazem o uso ali da numerologia, né? Principalmente do 3, o 6 e o 9. Quem não sabe a importância desses números, pesquise, tá? Pesquise. Eu estava pensando nisso ontem, em fazer um vídeo só falando sobre esses números, a importância deles, né? Mas, para vocês verem como tudo se complementa, isso aqui foi publicado no dia 30/3. Então quem assistiu o último vídeo vai entender. Então vamos lá. Líderes mundiais propõem pacto sobre pandemias. Brasil fica de fora. É interessante esse título porque esse título ele não está no singular. Né? Ele não está no singular, ele está no plural. Propõe pacto sobre pandemias. Então eles já estão automaticamente assumindo que outras pandemias virão. Tá? Vamos ler o texto aqui. Os governantes de mais de 20 países, o presidente do Conselho Europeu e o diretor da OMS, para quem não sabe o que é a OMS, é a Organização Mundial da Saúde, convocaram a elaboração de um tratado internacional sobre pandemias, tá? Mais uma vez aqui, ó, no plural, pandemias, certo? Para melhor enfrentar crises sanitárias futuras, ou seja, fatalmente teremos outras crises sanitárias. E evitar o cada um por si. Veja se não é exatamente o que eu estava falando para vocês agora e falei já em outros vídeos. Né? A gente está vivendo uma situação de cada um por si. Para evitar o cada um por si, evidenciado pelo Covid-19. O mundo não pode se dar o luxo de esperar o mundo não pode se dar o luxo de esperar até que a pandemia acabe para começar a se preparar para a próxima. Ou seja, se preparar para a próxima. Teremos uma próxima. Disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Você percebe uma diferença que assim, ó, quando nós falamos as coisas num cenário hipotético, nós não falamos em caráter afirmativo, nós falamos em caráter subjetivo. Né? Então o mundo não pode se dar ao luxo de esperar até que a pandemia acabe para começar a se preparar para talvez uma próxima. Para se caso aconteça uma próxima. Agora, quando você fala para se preparar para a próxima, é porque você sabe que vai ter uma próxima. Ah, Misael, mas agora todo mundo sabe. Não, gente, a gente está falando de uma pandemia, nós não estamos falando de uma gripe, nós não estamos falando, por exemplo, nós estamos tendo no Brasil um surto de dengue, mas não foi considerado pandemia. Por quê? Porque não é algo global. É algo que o Brasil está sofrendo. Mas quando você fala de pandemia, você está falando de algo global. E quando você fala com caráter afirmativo, é porque você sabe que vai ter algo que vai sim vir à tona e vai tomar o mundo inteiro de novo. E nós sabemos que isso o que é? São variações e variações e variações dessa mesma que já existe hoje. Já mostrei aqui, inclusive, num filme, né? O Songbird, onde no filme é chamado de Covid-23. Então a gente sabe que esse problema não vai acabar aqui. Né? Então disse o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva nessa terça-feira, dia 30. Então, de fato, o cara deu uma entrevista no dia 30 do mês 3, numa terça-feira.
Se você continuar olhando tudo isso e achando que é coincidência, desculpa, cara, mas não assiste mais esse tipo de vídeo na internet. Abandona, porque se você não consegue entender que tudo isso faz parte de um planejamento ferrado desses caras, tá? Você não está preparado ainda para lidar com a situação. Quando eles estão usando a numerologia, eles estão mexendo com o universo quântico, tá? Para favorecer aquilo que eles querem. A pessoa, quando ela começa a estudar um pouco mais sobre energia, ela começa a entender que aquilo que se chama, que muitos chamam de matriz divina, ou outros chamam de... Caramba, cara, como que é o nome que o cara chama no livro? Enfim, força criadora, ou logos da criação. Tem um outro nome que eu tô tentando lembrar, mas eu não tô conseguindo. Se eu lembrar, eu falo pra vocês. Energia amorfa, tá? Energia amorfa. Quando a pessoa estuda isso, a pessoa entende que as leis universais, e aí eu não vou entrar no mérito agora de quem criou essas leis, tá? Que daí é um assunto muito mais profundo, mas existem leis universais que elas agem independente de se aquilo é bom ou ruim. Ela age, ela é acionada através de um gatilho. E quem conhece essas ferramentas, quem conhece esses gatilhos, sabe usar essa energia que ela foi criada desde sempre no universo para alcançar aquilo que ela deseja. E é aí que eu sou um crítico da compreensão das pessoas em relação à Bíblia, que muita gente acha que a Bíblia tem a obrigatoriedade de ser um livro de regra para a tua vida, e as pessoas não conseguem entender ainda muita coisa que está por trás da própria Bíblia, né? Quando Jesus disse que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem para um monte para se mudar de lugar e ele vai obedecer, é sobre isso que ele estava falando. O que a igreja fez? A igreja pegou essa fala e transformou no seguinte: se a tua fé em Jesus for do tamanho de um grão de mostarda, quando você der ordem para um monte para ele se mudar de lugar, ele vai te obedecer, vai mudar de lugar. Se a tua fé é em Jesus. Mas na verdade, o que ele estava falando ali é que se o teu conhecimento acerca das forças universais, né, se a tua fé de que isso realmente, a certeza de que isso realmente funciona, for tão grande a ponto de você conseguir movê-la, aquilo vai acontecer. E uma das formas de você mover isso sem a fé é através da manipulação dos números. Tá? Pode parecer loucura, gente, e realmente, eu quando comecei a estudar isso, eu achei que eu estava ficando doido. Porque é muita viagem. Só que aí eu fui estudando e eu fui vendo o quê? Que isso é um conhecimento antiquíssimo. É um conhecimento... Se vocês forem se aprofundar, as pessoas que estão aqui no canal, que são mais ligadas à questão da religião e estudiosos aí da Bíblia, das culturas e tal, se você for se aprofundar na Cabala antiga, você vai ver que ela é toda fechada em numerologia. Por quê? Porque tem um sentido, tem um objetivo, tem uma função, isso não é à toa, né? Então quando os caras dão uma mensagem dessa, e aí o cara faz uma coletiva num dia 30 do mês 3, numa terça-feira, para dizer que eles estão elaborando um tratado internacional sobre pandemias para melhor enfrentar crises sanitárias futuras e evitar o cada um por si, ou seja, eles vão criar um plano para que todos sigam. Todos sigam. Acabou o cada um por si, né? Então quando tudo isso é concomitante com a data, com o fechamento dos números, não dá para passar desapercebido. Você não pode fechar os olhos para isso ou fazer vista grossa, entendeu? A proposta de tratado foi apresentada em uma coluna assinada por líderes de países dos 5 continentes, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron. É óbvio que esse daí não podia estar fora, né? Óbvio que não.
cordeirinho do sistema, safadinho, estava lá. A chanceler alemã Angela Merkel, que também não poderia estar de fora em hipótese alguma. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que a região é o berço da maçonaria, né, juntamente com a França. Então, em hipótese alguma, poderia ficar de fora. O sul-coreano, o sul-africano, o indonésio e até mesmo o chileno Sebastião Pinheira, entre outros que não foram citados ali. O norte-americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping não estão entre os signatários, mas o diretor-geral da OMS diz ter recebido sinais positivos de Washington e de Pequim. Os líderes de outros países, os líderes de outros integrantes do G20 também não constam na lista de assinantes, como Rússia, o Japão, a Índia e o Brasil. Mas também não precisa, porque uma vez que for estabelecido, ou você aceita ou você vai sofrer sanções econômicas, é assim que a banda toca. Sem uma abordagem internacional e coordenada, continuaremos vulneráveis, advertiu Tedros, acrescentando que espera que um projeto de resolução sobre esse tratado seja apresentado em maio. Olha só, pessoal, maio. Hoje é o último dia do mês de março, nós já estamos praticamente em abril, então eles querem a coisa rápida, né? Eles têm urgência no cumprimento da agenda, não é um negócio que vai demorar. Que seja apresentado em maio na reunião anual dos 194 membros da OMS. O apelo surge no momento em que o mundo luta mais de um ano após o aparecimento da Covid-19 para lidar com a pandemia, que já matou quase 2,8 milhões de pessoas. Então, pessoal, é isso, né? As coisas aos poucos vão se revelando. Eu espero que de alguma forma isso que eu tenho compartilhado com vocês sirva, né? Para que vocês estejam atentos, estejam de olhos abertos, para que possam, a partir disso, fazer a tomada de decisão de vocês, porque a coisa está estreitando. Quando eu falei aqui, né, que o navio lá no canal de Suez era exatamente uma mensagem mostrando que a economia mundial vai travar, e ela precisa travar para que haja uma mudança, tudo que nós vemos hoje no cenário mundial econômico mostra que o cenário mundial econômico está mudando, né? Olha só essa matéria que interessante. WhatsApp. Banco Central autoriza transferências de pagamentos pelo aplicativo de mensagens. Então agora o WhatsApp vai se tornar, além de um aplicativo de mensagens, de um messenger, vai se tornar também um aplicativo de transações bancárias, né? O surgimento de criptomoedas a cada dia aumenta mais. O investimento em criptomoedas aumenta mais. Então, esse fato que ocorreu no canal de Suez, de repente pode estar mostrando para nós que vai acontecer algo, né, com a economia mundial ali, onde a crescente da forma digital de negociação, tanto na criptomoeda, quanto as transações, quanto o dinheiro virtual, vai ser uma coisa que vai ser implantado com muita rapidez, né? Então, quando a gente pega essas informações e nós vamos juntando as peças, a gente começa a entender que realmente algo está para acontecer. E não por coincidência, essa matéria também foi publicada no dia 30 de março, na terça-feira. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo.